entrou na terra prometida. E levou o povo de Israel junto com ele. E graças ao nosso bom Deus, que esteve o tempo todo junto com ele, Josué pode conquistar todas as terras de Canaã. Mas isso porque o povo de Israel estava sendo obediente a Deus. Então Deus foi junto com eles na batalha. E deu tudo certo. Foi muito bom, na verdade, né? Mas agora, estudando a continuação da história do povo de Israel, será que tudo continuou aquela maravilha que estava? Não sei não. Acho melhor a gente assistir a história. Vamos lá, galera! Boa tarde, galerinha do Jornada Virtual. Boa tarde, aventureiros, descobridores e conquistadores. Estou eu aqui novamente, Alequim Home, para uma nova investigação, para um novo estudo. No episódio anterior, a tia Geralda falou sobre o período de Josué, com todas aquelas lutas e muita conquista de território. Porém, o Josué, ele não preparou um substituto, um líder, assim como nós tivemos Abraão, Moisés e o próprio Josué. Nesse período que nós vamos estudar agora, nós chamamos de juízes. Nesse período, a gente não tinha um rei ainda e o poder era descentralizado, ou seja, todas as decisões eram feitas através de uma reunião com os 12 anciãos das 12 tribos. E no período de juízes, ele vai falar também sobre o que acontece com essa nova geração após a morte de Josué. Porque essa nova geração se esqueceu de Deus e de tudo que ele fez. Desde o primeiro episódio, nós estudamos até agora todas as coisas que Deus fez para o povo de Israel. Ele tirou Israel do Egito, eles caminharam eles caminharam no deserto, ele fez milagres, ele cuidou do povo e os israelitas pecaram novamente. Eles adoraram outros deuses, então Deus os castigou, deixando que outros povos também dominassem e o maltratassem, porque eles estavam adorando a outros deuses. Mas nosso Deus, Criador, soberano, Ele é um Deus de tanto amor que Ele nomeou juízes que faziam o povo se lembrar de Deus. O que são juízes? Quando a gente fala de juiz, a gente lembra num tribunal, aqueles homens de toga preta, batendo martelo e fazendo discussões e julgando as pessoas. Pois bem, os juízes eram os líderes, só que ele tinha os anciãos, que eles também discutiam os problemas do povo de Israel. Então, o amor de Deus fez com que esses juízes fizessem com que as pessoas lembrassem de Deus, se arrependessem de seus pecados. E assim Deus os perdoava e os ajudava. Então, a gente fala que é um ciclo de falhas, porque o povo vai errando e cada vez mais se afastando de Deus. Então eles estão com Deus, eles erram, Deus dá um novo juiz para eles se arrependem e eles se voltam ao Senhor. E aí o coração duro de Israel faz o quê? Com que eles se afastem de Deus, eles errem. Aí Deus manda um novo juiz e esse juiz
vai resgatar as escrituras, vai lembrar do amor de Deus e vai aproximá-lo de Deus novamente. Só que toda vez que ele vai fazendo isso, o povo de Israel, vai se afastando mais e mais de Deus. E aí a gente vê que Deus é muito bom. Bem, essa história também está aqui na nossa Bíblia Sagrada, no livro de Juízes. E esse livro começa mostrando a desobediência de Israel, que não expulsou todos os cananeus de sua terra, assim como a tia Geralda contou na história anterior. E aí o juízo de Deus vem e é executado em ciclos, como eu falei. Eles vão errando, se reconciliando com Deus e cada vez mais longe do Senhor. Então Deus escolhe um juiz militar para liderar o povo de Israel dessa opressão. O primeiro juiz nomeado na Bíblia é Otoniel. Ele era o irmão mais novo de Caleb. Vocês lembram quem era Caleb? Caleb era um dos espias. Ele era o braço direito de Josué. Depois de 8 anos sobre o domínio dos inimigos, o Espírito de Deus vem sobre Otoniel e ele liberta Israel do domínio do rei e ficam em paz por 40 anos. E esse ciclo que ele vai fazendo isso e cada vez mais se afastando de Deus, ele vem mostrando vários juízes, além de Otoniel, Gideão, Débora e o juiz mais conhecido de todos, que era Sansão. Nesse período em que Sansão é o juiz de Israel, a nação é dividida por uma guerra civil, estando sob o domínio dos filisteus. E Sansão, ele é o último juiz. Ele é a imagem de que Israel acabou se tornando egoísta, desobediente a Deus. Sansão, ele era um nazireu, ou seja, ele era separado e escolhido por Deus. Ele não podia tomar vinho e ele também tinha alimentos restritos. Esse voto de nazireu mostrava a importância do povo de Israel não fazer práticas pagãs que os filisteus e os cananeus, os outros povos que viviam naquela região, tinham. É uma história muito complicada, mas o mais importante é nós sabermos que Sansão, ele foi escolhido por Deus. E nós vamos estudar um pouquinho da história dele agora, aqui na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 3, lá no versículo 10. Vamos ler aqui? É muito importante esse pedaço. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, que eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito. Eles não sabiam da história que o Senhor tinha feito. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote.
A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, ou seja, eles perdiam essas batalhas. Tudo isso após a morte de Josué, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Depois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então, era a questão do ciclo de falhas que nem eu contei. Lá em Juízes, no capítulo 13, a partir do versículo 2, nós temos a história de Sansão, que começa assim. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Vocês lembram que é estéril? Uma mulher que não consegue ter filhos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhes disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha no cabelo do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, separado ou consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, tinham 3 práticas para ser um nazireu: não beber vinho ou bebida fermentada, não comer nada de impuro e não passar navalha nos cabelos. Por isso que Sansão era conhecido por ele ter os cabelos bem compridos, porque ele nunca tinha cortado os cabelos. Então, lá no versículo 24, no capítulo 13, a gente vê assim: a mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi escolhido e separado pelo Senhor. E Sansão, ele teve uma vida muito errante. Ele manteve o voto de nazireu em relação a não cortar os cabelos, mas ele bebia, ele fazia muitas confusões, ele casou com mulheres que não eram israelitas, ele casou com uma mulher filisteu. Depois, ao longo da sua vida, ele conhece uma outra mulher que se chamava Dalila, que está lá no capítulo 16, no versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E ela se chamava Dalila. E essa Dalila era muito bonita e atraente. E os filisteus, através dela, queriam saber qual era o grande segredo para que Sansão tivesse a sua força. Nós sabemos que aqui
durante o período de Juízes na vida de Sansão, Sansão luta com o leão e ele rasga o leão com os braços, de tão forte que ele era. E os filisteus sabiam que ele era nazireu e ele era escolhido por Deus, mas eles queriam saber de onde vinha essa força. Então, enquanto ele dorme junto com Dalila, ela fica fazendo perguntas e tentando enganá-lo para saber como que ele tinha a força. E aí, lá no capítulo 16, no versículo 17, após ela ficar perguntando, falando as coisas para ele, ele fala assim: por isso ele contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. E aí, o que será que Dalila faz? Ela vai contar para o povo filisteu que a força de Sansão vinha dos cabelos. Mas eles também estavam um pouquinho errados, porque não é que a força vinha dos cabelos, a força vinha de Deus. E quando um homem cristão se envolve com uma mulher que não é cristão, o que acontece? Deus acaba se afastando, porque sempre acontece algo errado. E foi isso que aconteceu com Sansão. Quando ele dormiu, Dalila veio e raspou o seu cabelo, cortou o seu cabelo e Sansão ficou fraco. Não porque ele perdeu os cabelos, mas porque ele desobedeceu a Deus e desagradou o Senhor. Então Sansão foi preso pelos filisteus, os filisteus furaram os seus olhos, ele ficou cego e ele foi jogado dentro da prisão. E com isso, Israel também sofreu mais uma vez invasões e perseguição do povo filisteu. Lá em Juízes, continuando no capítulo 16, após descobrirem e tirarem o poder de Sansão, os filisteus fazem uma festa dentro de um templo. Vocês sabem como é um templo? Vamos pensar aqui. Era uma estrutura, uma construção muito grande, com muitas colunas. E o povo filisteu estava zombando e rindo do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a rir de Deus, não só do povo de Israel, mas do Senhor Todo-Poderoso. E começaram a zombar. E nessa reunião tinha muita bebedeira, todos estavam bêbados, cantando, rindo do Senhor. E em certo momento, eles pedem para chamar Sansão e zombar dele. E através da zombaria de Sansão, eles também estavam zombando ao Senhor. Lá no versículo 25, nós vimos assim, com o coração cheio de alegria, os filisteus estavam zombando, rindo e alegres, eles gritavam e zombavam do Senhor. Eles falaram assim no versículo 25: tragam-nos Sansão para nos divertir, ou seja, zombar dele. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde
eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E aí, nesse momento, Sansão se arrependeu de tudo que ele tinha feito, de toda a desobediência ao Senhor, e ele orou e disse assim: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então, Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda no outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E ele derrubou as 2 colunas. Quando ele derruba as 2 colunas, o templo cai e esmaga todo mundo que estava lá. Nós vemos mais uma vez que o Senhor, ele é misericordioso, ele perdoa os pecados quando a gente se arrepende de coração. E ele permitiu que Sansão se vingasse dos filisteus, não só porque furaram os olhos dele e o deixaram ele cego, mas porque eles também debocharam do Senhor. E para encerrar, lá no versículo 30, Sansão diz assim: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, empurrou as 2 colunas. E o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais do que toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão, ele liderou o povo de Israel durante 20 anos. E essa história desse juiz que se encontra aqui na Bíblia, no livro de Juízes, ele começa e termina com guerra. No início, Israel travando uma guerra contra os filisteus. E no final do livro de Juízes, nós vemos os israelitas lutando um contra o outro. E por que os israelitas estavam brigando um contra os outros, uma tribo contra a outra, com tanta discussão? Porque o padrão de Deus estava mais uma vez esquecido dentro da tribo de Israel. Deus foi esquecido mais uma vez. Por hoje é só, pessoal. Um grande beijo. E em breve temos muitas novidades, tá bom? Tchau, pessoal! Agora é a hora das curiosidades. Vocês sabiam que os juízes lideraram Israel de 1375 a 1050 a.C.? Que nesse período tiveram 12 juízes e um rei perverso? O nome desse rei era Abimeleque e que ele era filho do juiz Gideão.
Agora chegou a hora das perguntas. Otoniel, o primeiro juiz nomeado na Bíblia, era irmão de Caleb, Josué, Levi ou Jacó? Tempos! Se você respondeu Caleb, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste. Vamos ter outra pergunta. Vamos para nossa próxima curiosidade. Vocês sabiam que encontraram em Israel uma moeda do século XI a.C. e que nela mostra um homem de cabelos longos lutando com um leão? Eles acreditam ser uma referência à vida de Sansão, naquele episódio em que Sansão foi atacado por um leão. E como ele era muito forte, ele o destroçou com as suas próprias mãos? Deus trouxe salvação para toda tribo, língua, povo ou nação. Filho prometido, Messias libertador, trouxe esperança a todo pecador. Todas as nações, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações, todas as nações, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações, por meio do seu povo, Deus trouxe salvação para toda tribo, língua, povo ou nação. Filho prometido, Messias libertador, trouxe esperança a todo pecador. Todas as nações, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações, todas as nações, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações. Na África e na Ásia, na Europa e na Oceania, na Antártida e na América, seus filhos Deus quer salvar. Na África e na Ásia, na Europa e na Oceania, na Antártida e na América, seus filhos Deus quer salvar. A você Deus quer usar. Todas as nações, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações, todas as nações, oh, todas as nações, através de Israel, Deus abençoou todas as nações.
cabeça pra cima. Pergunta: os filisteus descobriram o segredo de Sansão e sua força através de Débora, Ruth, Dalila ou Jezabel? Tempo! Se você respondeu Dalila, uhul, você acertou. Mas se você não acertou, não fique triste. Olha lá, galera, voltamos! E aí? Foi muito divertido esse episódio, não é verdade? Nossa, que história incrível! Ah, é uma pena, né? O que eu temia aconteceu. Foi só Josué e a sua descendência morrer que o povo de Israel começou a fazer tudo errado. Mas espera aí, vamos pensar no que a tia falou. O juízo divino executado em ciclos que caracteriza a vida de Israel no livro de Juízes. Os israelitas pecam adorando outros deuses. Isso viola a aliança e provoca a ira do Senhor. O Senhor, portanto, entrega os israelitas aos seus inimigos. Por causa da angústia sobre a opressão dos seus inimigos, os israelitas clamam ao Senhor por libertação. Por fim, o Senhor levanta um libertador, que é o juiz, para livrá-los. Muito interessante esse ciclo, né? É uma pena que Israel passa por isso diversas vezes. Tudo isso por causa da desobediência. Pensando bem, acho que a gente tem alguma coisa em comum, né? Mas tem uma outra coisa que a gente tem em comum. Do mesmo jeito que Israel tem um libertador toda vez que se arrepende dos seus erros, nós também temos. Só que o nosso libertador é Jesus. É isso aí. Galera, deixa eu dar um recado especial para vocês. A jornada virtual está ficando por aqui, mas eu quero alertá-los para ficarem atentos ao grupo de comunicação do IBR, da igreja. Fiquem bem espertos que logo tem novidades, viu? Um abração a todos vocês e até mais. Tchau, tchau!